Paz do Senhor Jesus a todos. Este é o momento em que, a cada semana, nos encontramos para trazer uma palavra de esperança, de ânimo, uma palavra de bênção para todos aqueles que buscam em Deus o socorro, a resposta. E o nosso tema deste encontro é as mãos do Senhor Jesus, as mãos que trazem a resposta. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio. Paz do Senhor a todos que estão conosco em mais uma oportunidade. É a resposta ao necessitado. Qualquer resposta, essas mãos trazem. O Senhor Jesus responde a qualquer necessidade. Não há nenhuma necessidade que o Senhor Jesus não possa operar, pastor Sérgio. As mãos dele são mãos poderosas, mãos que atuam, mãos que são prontas a abençoar. Quando a gente vai, o texto nós já vamos ler em seguida, quando a gente vai para o ministério do Senhor Jesus, aqueles 3 anos de mensagens, de milagres, sinais, maravilhas, um ensino que chamava a atenção das pessoas, mas no fim, esse ato da mão, que fala do próprio ministério do Senhor Jesus, nós percebemos que em todas as áreas da vida, acima de tudo, a necessidade da alma, da salvação, do encontro com o Salvador, em tudo o Senhor Jesus sempre agiu e ajudou, abençoou o homem necessitado. As mãos falam, pastor Sérgio, falam do trabalho, as mãos falam dessa intervenção de Deus, as mãos de um Deus que trabalham por aqueles que nele esperam. E são mãos que atuam, como o pastor Sérgio disse, são mãos que atuam em diversas áreas. Às vezes nós estamos com uma necessidade particular na vida profissional, na saúde, no casamento, mas principalmente a mão que trabalha aonde nenhuma outra mão pode trabalhar. Você pode pegar um médico com as suas mãos habilidosas, um cirurgião, pode fazer uma cirurgia complexa no cérebro, no coração. Mas e na alma, pastor Sérgio? Qual mão pode tocar na alma do homem? As mãos de Jesus podem. Bendito seja o Senhor. E o texto que está em Lucas, capítulo 4, verso 40, diz assim: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, ou seja, levavam essas pessoas até o Senhor Jesus. Impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Vamos começar, pastor Douglas, com essa questão do momento, do tempo. Não era 6 da manhã, não era 2 da tarde, não era meia-noite, mas ao pôr do sol. Tudo isso tem um contexto de um ensino que é profético e que nos remete, em particular, ao momento que nós vivemos hoje. Por que isso? O pôr do sol, ou por que o pôr do sol nos remete ao momento profético atual que antecede a iminente volta do Senhor Jesus? A Bíblia fala profeticamente que Jesus é o sol da justiça. É o sol que vem brilhando sobre a igreja. É o sol que vem iluminando os corações, que vem aquecendo a alma, que vem aquecendo a igreja. O pôr do sol é o encerramento de um dia. É um dia que vai se findando. É um dia que vai caminhando para o seu encerramento. Ou seja, nós vivemos um momento profético em que esse dia espiritual está se findando. Nós estamos nos aproximando da noite, da meia-noite, do momento em que Jesus virá buscar a igreja, mas nós vemos que o texto, pastor Sérgio, representa aqui esse tempo da graça. O sol ainda está posto. Bendito seja o Senhor. O sol ainda está brilhando. Ou seja, antes de se escurecer, antes da esperança se acabar, a noite se chegar, o dia se findar, o sol estava ali. Ou seja, Jesus ainda está aqui. Bendito seja o Senhor. Ainda que nós podemos pensar, a noite vai chegar, mais um dia vai se acabar e eu não tenho mais esperança. Não, Jesus está presente. E nós vivemos dias, momentos para o mundo, e isso também atinge naturalmente o crente, atinge a todos, momentos difíceis.
a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, se por um lado há tantas dificuldades que nos cercam nesta última hora, há por outro uma operação muito poderosa do Senhor Jesus e mais. O profeta Joel, falando dos últimos dias, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. Então, no pôr do sol, nessa espera, na expectativa que a igreja fiel tem de ser arrebatada pelo Senhor Jesus, é um momento de grande dispensação do Espírito Santo do Senhor. Por isso que nós podemos, nesta hora, nós podemos vir ao Senhor, à sua presença, dizer: Senhor, aqui está a minha vida, essas são as minhas necessidades, demandas. O sol ainda está brilhando e é a oportunidade que nós temos de buscar o socorro, a graça, a ajuda da parte do Senhor. Amém. Eu me lembrei de uma passagem bíblica, de uma parábola, que fala daqueles que foram chamados ao longo do dia, os trabalhadores da vinha. Alguns tiveram a oportunidade de se achegar a Jesus há muito tempo, há muitos anos, 30 anos, 50 anos, há 10 anos, mas alguns estão chegando agora, nesse momento tão importante. Mas a bênção que nós temos é que nesses últimos dias o Senhor ainda está esperando o homem. Ele está chamando, Ele está à disposição. Ele está pronto para receber aqueles que são necessitados, aqueles que vão ao seu encontro apresentando as suas demandas, pastor Sérgio. E o texto diz que os doentes, os enfermos, iam até a presença de Jesus e eram abençoados. Essas doenças, essas enfermidades, naturalmente o texto é literal, isso aconteceu dessa forma, mas trazendo para nós, além das doenças, das enfermidades físicas, e elas também podem ser alvo da nossa busca do socorro de Deus, mas tudo o mais. Pode ser uma doença não somente na parte física, no corpo, mas pode ser uma doença no casamento, uma doença no relacionamento com um filho, com um pai, uma doença na vida profissional, uma doença emocional, uma doença nas suas expectativas para o futuro, uma doença que reside na insegurança, um coração inseguro, sem direção. As doenças eram levadas ao Senhor Jesus. É o mesmo Senhor, é o mesmo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está pronto a abençoar aqueles que, de uma maneira ou de outra, têm as suas enfermidades, os seus embates, as suas lutas, e que na oração, na invocação ao nome do Deus Todo-Poderoso e em nome de Jesus, são abençoados. Amém. É o que o texto bíblico diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós vamos ver no ministério de Jesus tantos enfermos de doenças diversas que foram ao encontro dele. Pessoas que já haviam gastado todos os recursos. O cego de Jericó, gritando, a mulher do fluxo de sangue, Jairo com a sua filha enferma. Ou seja, em situações... Porque normalmente, pastor Sérgio, no sentimento que nos dá do texto, e até pela nossa própria experiência como seres humanos, existem enfermidades ou, fazendo a aplicação espiritual, problemas que nós não conseguimos resolver. Uma enfermidade grave, um problema sério, você já tentou de tudo, já procurou profissionais, já procurou resposta, colocou a mão para resolver e não resolve. Então, para estas enfermidades, Jesus é a solução. Nós precisamos ir ao encontro dele. A esperança. A esperança. Eu me lembrei agora daquela mulher que foi apanhada num ato de pecado, cuja sentença, cuja condenação, naquela época, era a morte. Mas
proveu ao Senhor Jesus estar naquele momento perto daquela senhora, daquela mulher que tinha errado, é verdade. Mas como o Senhor Jesus estava ao lado dela, ela não só se viu livre da condenação, da morte, como recebeu a salvação em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós passamos, estamos vivendo, é possível trazer no altar do Senhor. Amém. Entrega no altar do Senhor, clama a Ele. Nenhum de nós tem motivo para deixar de ter esperança, até porque, mesmo que coisas desta vida, isso acontece, são perdas, são problemas, é a idade, é o tempo, são coisas inerentes à própria vida que vão nos sucedendo, mas a maior de todas as esperanças, que é a vida eterna com Deus, essa para quem é crente em Jesus, está no caminho, essa nos é assegurada. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, pastor Sérgio? Agora, o pastor falou algo muito importante nessa última fala. Jesus, em relação àquela mulher, ele trouxe uma cura de um problema da sua alma, um pecado. Maravilha. Jesus, ele cura o enfermo, ele cura a enfermidade física. Nós vamos encontrar no seu ministério ele curando paralíticos, ele curando tantas pessoas, mas ele sempre deixava uma palavra: vai, a tua fé te salvou. Bendito seja o Senhor. Ou seja, a principal cura que Jesus faz na nossa vida é a cura da nossa alma. Ele cura o pecado, as feridas que o pecado traz. E quando ele cura, quando ele liberta para sempre. Porque a palavra de Deus diz, né, pastor Sérgio? Se o Filho do Homem vos libertar, amém, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, alguns que estão assistindo a esse programa, a esse momento, estão sendo libertos, curados no poder do sangue de Jesus. Glória a Jesus. Pode ser um vício, pode ser um pecado, uma falha, um comportamento, uma raiz de amargura, mas Jesus é poderoso para perdoar e curar qualquer enfermidade. Mas nós vamos mudar um pouquinho aqui dentro do próprio texto, o enfoque. Porque a palavra de Deus é tão maravilhosa e nós não temos nem vocabulário suficiente para descrever a glória que existe na palavra de Deus, que ela inclui o fato de que esses doentes, eles eram levados por outros até a presença do Senhor Jesus. Isso nos fala do papel da igreja como corpo de Cristo, da igreja que está sob o governo do Espírito Santo, daquele que ele pode ter o seu problema, mas ele está caminhando, a sua fé está bem reforçada, e ele vê algum necessitado, seja de qual necessidade for, ele tem esse papel, essa incumbência, a começar de evangelizar. E nós estamos num ano de muita ênfase na evangelização. Essa é uma missão da igreja. Pastor Sérgio, esse é uma missão, é um compromisso, um chamado, uma grande responsabilidade. Me lembrei daquele texto emblemático e conhecido do paralítico que foi trazido por 4 amigos. Amém. O paralítico é aquele que não pode andar. Ele depende de alguém para ser carregado. E os amigos, sabendo que Jesus estava na cidade, em uma das casas, eles levam o seu amigo paralítico, a multidão cercando a casa, não tinha por onde entrar, não tinha como entrar pela porta, pela janela. Eles abrem um espaço no telhado e descem o amigo paralítico diante de Jesus. Maravilha. Isso nos traz um ensino profundo, porque, como o pastor disse, nós conhecemos pessoas que estão com tantos problemas e elas não têm força mais para caminhar. Não sabem a quem recorrer. Não sabem, já perderam as forças. Cabe a nós, como igreja, amém, carregar estas pessoas ao encontro de Jesus. Tem um texto, numa das cartas de Paulo, que diz assim: vós que sois fortes, suportai as fraquezas dos fracos. Isso não significa absolutamente que um é melhor, é mais abençoado, mais santo do que o Senhor. Não, isso significa o seguinte, que num determinado momento da sua caminhada, você está na comunhão, servindo ao Senhor, e alguém que, quem sabe, caminhou ao seu lado ou nunca conheceu Jesus, ou seja, usando o texto naquele instante, é uma pessoa enfraquecida, prostrada,
diante dos problemas, das aflições, e que não vai ter força por si só, nem para buscar o Senhor, nem para saber qual caminho seguir, mas aquele que está na comunhão, Amém. que conhece o Senhor Jesus, que é um homem, um jovem, um adolescente, uma criança, que tem a sua experiência com o Evangelho e com a obra completa do Espírito Santo, esse vai lá, não, eu vou te levar a Jesus. Tem culto hoje é culto de doutrina, amanhã é o culto da senhora, você é a senhora, vamos lá, é culto à escola bíblica, vamos ser... Ou seja, nós vamos fazendo esse papel e o Senhor honra, né? Amém. Faz isso. Há um texto que diz assim, que aquele que ganha almas, sábio é. Que maravilha. E essa sabedoria está em apresentar aquele que pode resolver as nossas demandas. A sabedoria está em levar a alma aflita aos pés do Salvador. E, pastor Sérgio, nós vamos encontrar na palavra de Deus tantos que se colocaram à disposição. Filipe, que evangelizou o eunuco. Verdade. Não é? Tantos evangelizadores. Paulo nas suas viagens. Pedro nas suas evangelizações. E hoje não é diferente, Não, né? não muda em nada. Porque o Espírito Santo continua operando. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pelo nosso muito falar, mas é por uma operação do Espírito Santo. Agora, o que nos cabe fazer é levá-los diante de Jesus para que conheçam a esperança que nós um dia conhecemos, que transformou a nossa sorte, que nos consola, que nos conduz nesse caminho tão maravilhoso. Amém. Tem um detalhe, fechando aqui, que o Senhor Jesus, falando agora particularmente de curas físicas ou mesmo ressurreição, o Senhor realizou atos de maneiras muito distintas. Deu uma palavra, vai ver, não é? Lázaro, sai para fora. Então, de diversas formas, o Senhor realizou os seus atos, os seus milagres. Nessa ocasião aqui, foram as mãos do Senhor Jesus. As pessoas chegavam, os doentes, os aflitos, necessitados, o Senhor impunha as suas mãos e naquela hora as pessoas eram abençoadas, libertas, creio, também salvas pelo ato poderoso do Senhor Jesus. Fala um pouco dessas mãos que trazem o poder, que trazem a bênção. Amém. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver os sacerdotes orando pela congregação, impondo as mãos, e Jesus é o sacerdote eterno. Glória. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote era aquele que levava as demandas do povo diante de Deus. E Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, orando por nós. É o Senhor glorioso com as suas mãos poderosas estendidas sobre o seu povo. São as mãos fortes do Senhor, pastor Sérgio. As mãos que nos cercam em volta. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. É este ato de abençoar do seu ministério, das operações dele sobre a nossa vida. E dentro do ministério do Senhor Jesus, tem aquelas 5 faces que estão na palavra. É a doutrina, é o pastor, é o evangelismo, né? O ato de evangelização, que acima de tudo é realizado pelo Espírito Santo, usando a igreja, usando as pessoas. Tem o apacentar. O profeta, né? O profeta, tem o pastor que apacenta, ou seja, tudo isso o apóstolo, aquele que desbrava. Então, nós encontramos em Jesus, na sua presença, no seu ministério que está vivo e que está neste tempo do pôr do sol. Em breve, a igreja vai subir, a igreja vai embora, o Espírito Santo deixará de realizar essa grande obra aqui. Neste momento, essa obra completa está sendo realizada. Pastor Sérgio, nós queremos deixar aqui mais uma palavra para aqueles que nos assistem. Você que nos assiste, que nos acompanha, que talvez não tenha essa experiência com esta mão gloriosa de Jesus. É uma experiência, é uma operação completa em nossa vida. Na presença de Jesus, nós encontramos tudo. Não há garantias, pastor Sérgio, de que tudo vai dar certo. Não é isso? Não é garantia vai de ficar que rico, vai ficar tudo rico. vai ser curado. Não. Não, a garantia é quando o sol se pôr
nós estaremos seguros debaixo das mãos dele. Amém. Nós teremos salvação da nossa alma. Essa é a nossa grande segurança em tudo, Glória a Deus. né? Em todos os momentos difíceis, na alegria, nas enfermidades, em portas abertas, em portas fechadas, nós estamos confiados nestas mãos que nos salvam. Que é o Senhor de toda a providência. Amém. Amém. Que assim o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima semana, Amém. querendo Deus. Amém.